Bom, então vamos lá, pessoal. O que a gente vai fazer na aula de hoje, né? A gente vai falar sobre o que, então, na aula de hoje? Hoje a gente vai começar, e eu vou fazer um esqueminha aqui no quadro branco, e aí vocês vão acompanhando o meu esqueminha, e a gente vai discutindo um pouquinho. A gente vai falar sobre a classificação dos seres vivos. Bom, então é o seguinte, pessoal, quando os cientistas, né, os pesquisadores, eles começaram a estudar os seres vivos, inicialmente os seres eles eram colocados de forma muito aleatória, né? Planta junto com fungo, eles não buscavam uma classificação correta para tentar agrupar os organismos de acordo com o maior número de semelhanças. Então, os organismos eles eram colocados muito de forma aleatória, né? Ou às vezes não existia um sistema para poder agrupar esses organismos. Então, na aula de hoje, a gente vai tentar entender como que foi feito essa questão de agrupar os organismos, quais foram os critérios utilizados, né? Por que a importância de se classificar os diferentes seres vivos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes da gente começar a entrar nesses critérios, é importante que a gente defina alguns conceitos. E aí, o primeiro conceito que eu queria definir com vocês é o conceito de espécie. Alguém sabe me dizer, quando a gente fala assim, Maria Clara, quando a gente fala assim, ó, nós duas somos da mesma espécie, o que isso quer dizer? Que nós somos capazes de reproduzir e gerar descendentes férteis. Isso, isso. Isso é a característica, isso é o que determina a espécie. Então, são indivíduos que têm características semelhantes, né? Então, eu e a Maria Clara somos mulheres, temos características semelhantes. E além, né, de características semelhantes, indivíduos que conseguem reproduzir e gerar descendentes férteis. Ou, às vezes, eu tenho indivíduos que conseguem reproduzir, né? Porque tem anatomicamente suas estruturas compatíveis, mas não geram descendentes férteis, né? Por exemplo, a égua com jumento vai gerar o burro ou a mula, são estéreis, mas por quê? Porque a égua e o jumento são de espécies diferentes. Então, o primeiro conceito importante aqui para a gente colocar é o conceito de espécie. Então, são indivíduos com características semelhantes e que, ao reproduzirem, geram descendentes férteis. Ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Tá tudo tranquilo? Bom, outro conceito importante aqui, então, né? Não é um conceito, mas é uma área importante aqui da biologia que vai falar um pouquinho sobre a questão da classificação dos seres vivos, é o conceito, né? Ou o que a gente chama de taxonomia. Então, o que é essa taxonomia? Vai ser a parte da biologia que vai estudar para a gente a questão da classificação. Então, é isso que a gente vai comentar hoje, beleza? Bom, então vamos lá. O que aconteceu? Então, inicialmente, os organismos eram agrupados em reinos distintos, ou era tudo muito misturado, né? Mas aí, com o passar do tempo e os estudos mais detalhados em relação aos seres vivos, eles foram agrupados em 5 grandes reinos. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Gente, tem alguém aí que está com o áudio aberto? Confere aí para mim, que está dando uma interferência aqui. Então, vamos lá. Karine, vamos conversar um pouquinho nós duas. Me fala aqui um exemplo de um reino, Karine. Ixi, não sei. Não lembra? Não. O reino, vamos pensar assim, nós, animais, nós estamos agrupados em qual reino? Lembra, não? Então vamos lá, vamos tentar colocar aqui do mais simples para o mais complexo um pouquinho, né? O primeiro reino que a gente tem é o reino Monera.
Quem que está presente nesse reino, pessoal? Bactérias. Bactérias. Então, Maria Clara, aqui nesse reino, eu tenho indivíduos que têm qual característica principal? Unicelulares. Unicelulares. E em relação à estrutura da célula, como é que eles são? Procariontes. Isso. Então, quem está no reino Monera? As bactérias, e elas vão ser todas procariontes. O que isso quer dizer? Elas não têm um núcleo organizado, né? Então, aqui eu tenho indivíduos, bactérias, tanto que são patogênicas, então, bactérias que causam doenças ao indivíduo, né? Aos indivíduos. Por exemplo, a bactéria causadora do tétano. Como eu tenho bactérias que nos fazem bem. Então, por exemplo, bactérias que vivem no nosso trato gastrointestinal, então no nosso intestino, né? Bactérias que vivem no solo e participam do ciclo do nitrogênio. Então, quando a gente pensa nesse reino Monera, todas as bactérias estão colocadas aqui. E às vezes a gente pensa em bactérias, a gente pensa só em organismos que nos faz mal. Não é verdade. A gente tem sim bactérias que são prejudiciais, bactérias que têm características de serem parasitas, mas a gente também tem bactérias que são importantes para nós. Bactérias com ação decompositora, bactérias que vivem em associação, né, como as que vivem no nosso intestino, bactérias que participam do ciclo do nitrogênio. Então, todas as bactérias foram colocadas nesse reino que é o reino Monera. E lembrando que todas as bactérias, né, como a Maria Clara bem disse, elas são todas unicelulares e elas são todas procariontes. Quer dizer, elas têm uma única célula, mas nessa célula não existe um núcleo. O material genético ele está disperso ali no citoplasma, ok? Bom, depois a gente tem aqui um segundo reino. Vamos colocar aqui, é o reino fungi. E quem que eu tenho aqui, Natália? Nesse reino fungi? Os fungos. Os fungos. Me dá uma característica dos fungos, Natália. Eles são eucariontes? Eles são eucariontes, muito bem. Então, olha, o que a gente já tem, né? A gente tem a transição aqui de organismos que são procariontes, unicelulares, que são as bactérias, para um organismo que já vai ser eucarionte, quer dizer, nós já vamos ter um núcleo definido, um núcleo organizado, né? E esses indivíduos, Natália, continuam sendo unicelulares como bactérias, ou eles sofreram alguma evolução em relação a isso? Alguns são unicelulares, mas também tem pluricelulares. Isso. Então, nós temos dentro desse reino fungi, tanto organismos que são unicelulares, como organismos que são pluricelulares. Se nós pegarmos, por exemplo, um cogumelo, né, um champignon que a gente usa no estrogonofe, shimeji, shiitake, que é muito utilizado lá na comida oriental, né? São cogumelos que a gente consegue enxergar. Então, se a gente enxerga, porque são pluricelulares. Mas, em contrapartida, a gente também tem aqueles que são unicelulares. Por exemplo, né? Você vai fazer uma torta, uma pizza, e aí você vai lá na padaria, na farmácia ou na padaria, né? E compra um pacotinho de fermento biológico. Dentro daquele pacotinho tem um fungo, o Saccharomyces cerevisiae, que é um fungo unicelular. Então, ele é formado por uma única célula, né? Então, a hora que você mistura tudo ali, ele faz o processo de fermentação, gera energia para ele e faz a massa crescer. Então, fungos têm um papel muito importante para nós, tanto na questão da decomposição, aliado às bactérias, né? Como eles têm também uma participação em relação à nossa alimentação. Então, a gente utiliza fungos na fabricação de pães, de pizza, na produção de algumas bebidas alcoólicas, né? Então, fungos são muito importantes em relação a isso.
Bom, continuando aqui, outro grupo que a gente tem, então nós vamos ter o reino protista. Quem está dentro desse grupo, Tiago? Dentro dos protistas. Não, Júlia? Quem está dentro do grupo dos protistas? Os protozoários e algumas algas. Algumas algas? Ou todas as algas? Todas. Todas, né? Então, aqui a gente tem as algas e os protozoários. Então, quando a gente fala em algas e protozoários, nós estamos falando o seguinte: algas, há um tempo atrás, elas eram consideradas, né, como vegetais, por serem realmente, assim, fisicamente falando, muito parecidas, né? Mas depois verificou-se que tem algumas diferenças. Por exemplo, plantas guardam amido, algumas vão guardar amido, outras têm outras fontes de reserva, né? Algas não têm tecidos verdadeiros, então elas não têm tecidos que os vegetais têm. Então, são várias as diferenças. Então, resolveram colocar em grupos separados, né? Então, as algas, elas têm uma característica dentro desse grupo protista, elas são todas eucariontes, mas a gente tem aqui tanto indivíduos que são unicelulares, como a gente tem indivíduos que são pluricelulares. Então, algumas algas, né, são uni e outras são pluris. Aquela que a gente vê na praia, você entra no mar e uma alga vem e gruda em você, elas são algas pluricelulares, né? Já os protozoários já são exclusivamente unicelulares. Mas aí você vai me perguntar, Kelly, o que difere, então, a alga de protozoário, né? O que difere são várias características. Por exemplo, toda alga é autótrofa. Quer dizer, elas produzem o seu próprio alimento a partir da fotossíntese. Já os protozoários, todo protozoário é heterótrofo. Então, ou eles se alimentam do alimento que está disponível no meio, ou eles são parasitas. Então, por exemplo, tricomonas vaginalis, a giardia, né? Então, o toxoplasma, plasmodium, que é o causador da malária. Então, são todos protozoários patogênicos. Então, eles causam doenças em nós. Então, na próxima aula, semana que vem, a gente vai falar um pouco sobre os protozoários e as protozooses, né? Então, isso é uma diferença importante entre algas e protozoários. Então, foram colocados aqui no reino protista. Depois, a gente vai ter aqui o reino metáfita. E aqui, ou também chamado de reino vegetal, o reino plantae, né? Então, eu tenho aqui os vegetais, as plantas, né? Então, aqui eu já tenho organismos que são exclusivamente pluricelulares, autótrofos fotossintetizantes, que apresentam tecidos, né, diferente das algas. Então, aqui eu já tenho esses indivíduos. E por último, a gente tem aquele grupo que a gente faz parte, que é o reino metazoa, ou reino animalia, né? A gente também diz, é o reino dos animais. Então, aqui eu tenho indivíduos que são eucariontes, que vão ser pluricelulares, que têm tecidos verdadeiros, né? E que são exclusivamente heterótrofos. Então, nós não temos a capacidade de produzir o seu próprio alimento como os indivíduos do reino metáfita apresentam. Então, essa seria aí uma diferença básica entre metazoa e metáfita. Aqui nos vegetais, a gente tem organismos autótrofos. E aqui nos animais, indivíduos que são heterótrofos, né? Que captam alimento disponível no meio. Então, lembrando que neste primeiro grupo, os indivíduos são procariontes.
No restante aqui, fungo, protista, metáfita e metazoa são todos, então, eucariontes. Vou pôr aqui. Então, procarionte e de cá, eucariontes. Beleza? Gente, até aqui, tranquilo? Alguma dúvida? Não? Não. Então, tá bom. Se tiverem, fiquem à vontade, tá? Pode interromper, pode perguntar no chat se quiser, fiquem à vontade. Bom, a gente está falando dos reinos, né? Mas antes da gente ter a classificação... antes disso tudo, né? Eu queria perguntar a vírus. Por que vírus não está aqui em nenhum reino? Quem sabe me falar? Porque ele não tem metabolismo próprio. Porque ele não tem metabolismo próprio. Tá. Então quer dizer que a única característica, Maria Clara, para eu classificar os indivíduos é o fato de ter o metabolismo próprio. Olha, eu dei algumas características aqui, né? Falei que alguns são unicelulares, outros são pluris, alguns são eucariontes e outros são procariontes. O vírus em relação a isso, ele é procarionte, eucarionte, unicelular, pluricelular? Como é que ele é? Ele é acelular? Isso, Natália, ele é acelular. Então, a gente não pode dizer que ele é único, ele é pluri, que ele é eucarionte, que ele é procarionte, porque a gente só usa esses termos quando a gente fala de célula, né? E vírus, ele é acelular, quer dizer, ele não tem célula. O que ele tem? Ele tem um material genético e é envolvido por proteína, por um envelope proteico, por uma estrutura proteica que o protege, né? E aí a gente tem que lembrar algumas coisas. Para eu dizer que um organismo ele é um ser vivo, para que aquilo ali é um ser vivo, a gente tem algumas características que são levadas em consideração. Por exemplo, a presença de material genético, a presença de célula, ter um metabolismo próprio, como a Maria Clara comentou, conseguir se reproduzir, né? Conseguir se adaptar e evoluir no meio em que ele está, realizar algum tipo de movimento. Então, essas características fazem com que eu diga que aquilo ali é um ser vivo. Mas e o vírus em relação a tudo isso? Ele tem algumas características, mas outras não. Então, por exemplo, ele tem metabolismo próprio? Sim, desde que ele esteja dentro de uma célula, né? Se eu pegar um vírus e ele estiver aqui no ar, ele não metaboliza, ele não reproduz, ele fica numa forma inerte. Mas se ele entrar dentro de uma célula, no momento em que ele entra, aí acabou, né? Aí ele já reproduz muito rápido, aí ele já toma todo o controle daquela célula, muitas vezes ele leva aí a morte celular, né? Porque ele começa a tomar conta da célula. Então, ele tem material genético? Ele tem. Ou um DNA ou um RNA, né? Ele tem metabolismo? Tem, mas desde que ele esteja dentro de uma célula. Ele se reproduz? Sim, mas desde que ele esteja dentro de uma célula. Ele tem célula? Não, né? Então, existe essa discussão, né? Se vírus é ou não ser vivo por conta disso. Ele tem algumas características, mas outras não. Outras, ele é totalmente dependente de uma célula. Por isso, ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, por isso, eles não foram colocados em nenhum reino, por ainda existir essa discordância em termos de ser ou não ser vivo, ok? Além dos reinos, né, os seres vivos, eles foram colocados em 3 domínios. Então, é como se eu tivesse, pegasse os organismos e colocasse eles em 3 grandes grupos. E aí, depois desses domínios, é que vem os reinos. Então, eu tenho 3 grandes domínios. Alguém lembra quais são esses domínios? Arqueia, Arqueia. Eucária
Hum, e bactéria. isso. Muito bem, Júlia. Isso mesmo. Então, eu tenho aqui o domínio eucária. Eu tenho aqui o domínio arqueia. E eu tenho aqui o domínio bactéria. Quem está no domínio eucária? Todos aqueles que são eucariontes. Então, por exemplo, fungo, protista, metáfita, metazoa entrariam aqui nesse grupo. Quem está no domínio arqueia e no bactéria? Os procariontes. Mas o que difere os dois, né? A arqueia são aqueles organismos procariontes que vivem em locais de difícil sobrevivência. Por exemplo, locais com muito metano, com muito enxofre, locais de temperaturas muito elevadas, né? E que não tem parede celular formada de peptidoglicano. E no domínio bactéria, a gente teria as bactérias tradicionais. Então, bactérias que vivem no solo, participando do ciclo do nitrogênio, bactérias patogênicas. Então, essas estariam no domínio bactéria. E aquelas, né, que vivem em locais de difícil sobrevivência, viveriam aqui no domínio arquea. Então, a gente costuma dizer que são as bactérias mais primitivas. Enquanto o domínio bactéria já guardaria as bactérias mais atuais, vamos colocar assim, né? Aquelas que a gente consegue entender, que a gente é mais atual, né? Vamos colocar assim. Beleza? Aqui, gente, né? Eu acredito que vocês já estão bem acostumados, mas a gente precisa falar um pouco sobre isso, pegar alguns detalhes para a gente entender aí o que a apostila está trazendo. Bom, até aqui tá tranquilo? Ficou alguma dúvida nesse pedaço? Não. Não? Então tá bom. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho, então a gente vai entrar na questão da taxonomia. Então agora a gente vai falar um pouquinho, né? Eu vou apagar aqui esse comecinho. A gente vai falar um pouco sobre a questão da classificação mesmo, né? Da questão taxonômica. Então, como eu falei para vocês, era tudo muito bagunçado, né? Então, por exemplo, Maria Clara, você vai no supermercado. Aí você leva sua listinha e aí você tem lá, você quer comprar sabão em pó e você quer comprar uma margarina. Você vai procurar sabão em pó em qual seção, Maria Clara? Produtos de limpeza. Produtos de limpeza. Então, você está usando um sistema no supermercado, a gente, né, está acostumado a usar um sistema de classificação. Você classifica lá no supermercado, agrupa aqueles produtos de acordo com semelhança. Então, vou buscar lá na seção de produtos de limpeza. Então, tem lá, primeiro critério, é um produto de limpeza. Depois eu tenho lá a parte, né, lá nos produtos de limpeza, aqueles que são geralmente em pó, então vai estar lá tudo quanto é sabão, né? O produto de limpeza que seja em pó. Depois eu tenho ali aqueles produtos que são alvejantes, outros que são desinfetantes, então tá tudo lá separadinho, né? A margarina, você não vai buscar a margarina lá junto com o sabão em pó. Você vai buscar ela lá na parte de frios, então, né? Ela vai estar lá no frio e tudo mais. Então, a gente usa esses sistemas de classificação no nosso dia a dia para organizar a nossa vida. Então, a mesma ideia os cientistas trouxeram para poder organizar os seres vivos, né? Para eu não colocar uma barata junto no mesmo grupo que um cogumelo. Não tem nada a ver. Então, eles criaram os sistemas de classificação. Então, isso é a taxonomia. É a parte aí da biologia que vai buscar organizar os indivíduos de acordo com características, de acordo com semelhanças. Para isso, né, foram criados os taxons. Alguém lembra quais são esses taxons ou essas categorias taxonômicas, a gente costuma dizer? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie.
Isso, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, aqui nós temos as categorias taxonômicas. A gente usa falar o reficofage, né? Então, essa é a sequência, né, de classificação. Reficofage. Então, reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Lembrando que sempre antes do reino a gente tem os domínios, né? Então, vamos pensar assim, ó. O que acontece no reino? Então, vamos pensar nos animais. Eu peguei todos os organismos que são eucariontes, pluricelulares, com tecidos verdadeiros e heterótrofos e coloquei dentro de um único reino, que é o reino animal. Reino animal. Beleza. Só que se a gente pegar os animais, eu tenho uma diversidade muito grande. Então, por exemplo, eu vou comparar a gente e vou comparar uma esponja. Tem características semelhantes? Essas que a gente acabou de comentar. Nem tecido verdadeiro, né? Porque esponja não tem. Elas são parazoárias, elas não têm tecidos verdadeiros. Mas só o fato de serem pluricelulares, heterótrofos e eucariontes, né? Mas se eu comparar, por exemplo, um humano com uma ave, já tem um maior número de semelhanças. Eles são animais, né? Mas eles também têm a característica de terem notocorda em uma fase da vida, né? De terem fendas branquiais, de terem uma cauda pós-anal. Então, fazem parte do grupo dos cordados, né? Características de serem pulmonados, tá? Coração com 4 cavidades. Então, foram colocados em um filo semelhante, que é o filo cordado, né? E aí vai, né? Se eu pegar, por exemplo, o homem com o cachorro. Então, além de serem animais, além de serem cordados, ainda tem a semelhança de terem pelos, né? E produzirem leite. Então, as mães amamentam seus filhotes. Então, já estão em uma outra classe semelhante, que é a classe dos mamíferos, né? Se eu comparar o homem com o macaco, então, além de pertencerem aos animais, aos cordados, aos mamíferos, ainda estão no grupo dos primatas, né? Então, assim, o que acontece? À medida que essas características elas vão saindo de reino e elas vão caminhando em direção à espécie, a gente vai fazendo com que os indivíduos sejam agrupados de acordo com o maior número de semelhanças. Então, se eu perguntasse a vocês onde aqui eu tenho maior semelhança, no reino ou na espécie? Na espécie. Mas se eu te perguntasse onde eu tenho uma maior biodiversidade dentre esses grupos aqui? No reino? No reino, isso. Então, quer dizer, no reino eu tenho uma maior variedade de indivíduos, né? Então, se eu pensar no reino animalia, eu tenho tudo quanto é animal dentro desse reino. Agora, se eu falar assim, a espécie Felis catus, que são os gatos domésticos. Então, eu tenho aqui só os gatos domésticos, né? Então, eu estou restringindo aí. Então, eu tenho uma menor biodiversidade? Tenho uma menor biodiversidade. Mas, em contrapartida, eu tenho um maior número de semelhanças, tá? Então, vamos colocar isso aqui, porque isso é importante. Ó, então, à medida que a gente caminha daqui em direção à espécie, nós vamos ter de cá maior semelhança. Mas se a gente vier no sentido contrário, nós vamos ter de cá maior biodiversidade.
ok? Bom, para a gente entender ainda um pouquinho melhor, né, e falar um pouquinho melhor sobre essas categorias, eu vou colocar aqui, e aí se você quiser até anotar para a gente poder discutir, porque a apostila de vocês não traz, eu vou colocar aqui 2 exemplos, ó. Vamos fazer o exemplo do Felis catus, que é o gato doméstico, e o... Não, na verdade é o gato do mato. E o Felis domesticus, que é o gato doméstico. Então, vamos classificar esses dois, né? Vamos colocar aqui reino, o filo, a classe, a ordem. Porque às vezes é muito comum, né, num exercício, ele traz 2 espécies e aí ele te dá as categorias taxonômicas. E aí ele te pede para analisar qual o grau de parentesco ou até qual categoria eles são semelhantes, né? Então, ó, em relação ao reino, os dois pertencem ao reino Animalia. Então, obviamente, pertence ao mesmo reino. Pertence ao mesmo filo? Sim, todos os dois são cordados. Então, eles estão no filo dos cordatas. Bom, então aqui, ó, quando a gente analisa, né, os dois indivíduos diferentes, então o gato do mato e o gato doméstico, então eles têm o mesmo reino, estão agrupados no mesmo reino, o reino dos animais, o mesmo filo, que é o filo dos cordados, a mesma classe, que é a classe dos mamíferos, a mesma ordem, que é a ordem carnívora, então se alimentam de carne, a mesma família, que é a família Felidae, então vocês sempre vão ver, né, a terminação ai para se referir à família, Homonidae, Felidae, Canidae, então sempre família tem essa terminação. O gênero, que é o gênero Felis, então eles pertencem ao mesmo gênero, e muda só a espécie. Quer dizer, eles são parentes muito próximos. Então, essa classificação aqui também nos dá uma ideia de parentesco evolutivo. Quanto mais esses indivíduos vão se aproximando da espécie, quer dizer que mais características semelhantes eles têm. Então, maior é o grau de parentesco. Agora, se eles só estão agrupados, por exemplo, no mesmo reino, mas estão em filos diferentes, eles têm um parentesco em comum? Tem, óbvio, eles vão vir. Se a gente está falando, por exemplo, de 2 animais distintos, por exemplo, o Felis catus, né, que é o gato, e um inseto, pertencem só ao mesmo reino. Um é do filo dos cordados, o outro é do filo dos artrópodes.
da classe dos insetos, né? Então, muda muita coisa, mas eles têm um ancestral comum, que é um ancestral de animais, né? Então, eles têm um grau de parentesco muito distante. Então, essa taxonomia, ela vem para facilitar, né? As categorias taxonômicas, elas vieram para facilitar, para nos dar tanto a ideia de parentesco, né? Mas também para nos dar a ideia de semelhança. Então, quanto mais eu me aproximo da espécie, maior são as semelhanças, ok? Pegando esse gancho aqui, né, que a gente está fazendo, dá para a gente ainda falar, já que eu coloquei aqui, né, dois nomes científicos, só não estão grifados, dá para a gente falar sobre a questão do sistema de nomes, né? Como dar nome aos indivíduos. Então, vamos pensar assim, bom, eu classifiquei os indivíduos, agrupei eles em grupos, agora eu preciso dar nome. Então, eu preciso criar uma regra, um sistema que vai nomear esses indivíduos, mas eu preciso criar um sistema que seja partilhado no mundo todo, né? Se eu estiver no Brasil ou se eu estiver na China e eu falar Homo sapiens, todo mundo sabe o que é. Então, eu preciso de um sistema, né? Então, isso foi criado por Linneu, né? Então, Linneu foi um pesquisador aí que no século XVIII ele criou um sistema de classificação, um sistema de nomear, na verdade, né? O sistema que a gente chama de sistema binomial. Maria Clara, o que esse sistema vai dizer? Ele é um sistema que foi criado com qual objetivo? Objetivo de todo mundo saber do que você está falando. Não sei explicar direito, mas é isso aí. Tá, de todo mundo saber o que você está falando, mas beleza. Mas em relação vamos pensar assim, né? Dar nome aos seres, né? Então, o sistema binomial, ele veio com a ideia de dar nome aos seres, mas de buscar uma forma de dar nome que todo mundo saiba o que você esteja falando, né? Então, primeira característica desse sistema, alguém lembra? O nome que eu dou para um organismo, por exemplo, Felis catus, Felis domésticos, em que língua ele está? No latim. Latim. Então, a primeira regra importante do sistema binomial, os nomes eles são dados em latim. Por que latim? Porque era uma língua na época, era uma língua universal. Hoje tudo bem, é uma língua morta, mas naquela época era uma língua que era usada no mundo todo. Então, se eu chegasse, né, como eu disse, no Brasil, ou se eu chegasse lá na China e falasse Felis catus, ou Homo sapiens, todo mundo saberia do que eu estava me referindo. Então, que eu estaria falando sobre, né, espécie humana ou sobre um gato do mato. Então, primeira regra importante, é dado em latim. Segunda regra importante, sistema binomial, quer dizer, dois nomes. Então, o nome do indivíduo, da espécie, é formado por dois termos. Então, o nome da espécie é composto por dois termos. Mas eu posso escrever esses dois termos de qualquer forma? Não. Primeiro termo, escrito com inicial maiúscula. Então, aqui, ó, Felis catus. Então, tem dois termos, sendo que o primeiro nome, o primeiro termo, ele tem a inicial maiúscula. O que esse primeiro termo indica? O gênero. Isso. Então, ele indica o gênero. Então, por exemplo, Felis catus pertence ao gênero Felis. Felis domésticos indica o gênero Felis, ok? O segundo termo,
ele é escrito com inicial minúscula. E é o que a gente chama de epíteto. Então, por exemplo, Felis catus. Felis é o gênero, catus é o epíteto. E os dois termos juntos é que vão fornecer o nome da espécie. Esse catus, que é o epíteto, ele serve para diferenciar indivíduos. Então, por exemplo, eu tenho 2 indivíduos do gênero Felis. O que diferencia um do outro? O epíteto. Um tem o epíteto catus, o outro tem o epíteto domésticos. E aí, juntos, os 2 termos formam a espécie, tá? Então, não é a espécie é o segundo termo, não. A espécie é um epíteto que vai diferenciar aquela espécie. Os 2 nomes juntos dão o nome da espécie, tá? Então, o segundo termo escrito com inicial minúscula, ele representa o epíteto, que serve para diferenciar as espécies. Outra coisa importante, então, o epíteto é específico, tá? Então, vou só colocar aqui, ó, ele é específico, porque é ele que vai diferenciar uma espécie de outra. Outra coisa, o nome, ele deve ser destacado ao longo de um texto. Como assim destacado? Ou em itálico, então você vai escrever um nome, Felis catus. Ou você escreve em itálico, ou ele tem que estar sublinhado. Só que imagina, você está lá na prova, lá na hora da prova, aí você vai colocar um nome. Você não vai escrever em itálico, né? A gente não tem esse costume de escrever deitado. Então, o que você vai fazer? Você vai passar o traço, você vai grifar, você vai sublinhar. Só que existe também a regra para sublinhar, né? Eu não posso vir aqui e fazer um traço único nos 2 termos, juntando os 2 termos. Não, eu tenho que fazer um traço que seja separado. Então, eu vou pegar o primeiro termo, vou grifar o primeiro termo, e vou pegar o segundo termo e vou grifar o segundo termo. Então, eles são grifados de forma separada, ok? Então, ó, o nome deve ser destacado ao longo de um texto. Então, ele tem que ser em itálico ou sublinhado. E sublinhado de forma diferente, tá? Então, um termo diferente do outro. Um termo separado do outro. Então, eu grifo o primeiro termo, que é o gênero, depois eu grifo o segundo termo, que é o epíteto específico, de forma separada, ok? Então, isso, gente, foi importante. Depois, né, dessa criação dessas categorias taxonômicas e da criação de um sistema binomial, isso universalizou. Então, a gente pôde fazer com que uma espécie que está sendo estudada, ela possa ser agrupada em um grupo específico, reconhecida no mundo todo, porque existe um sistema para dar nome, né, que é universal. Então, isso facilitou uma maior organização dos seres vivos, facilitou um melhor estudo desses seres vivos, ok? Então, isso inicialmente que eu queria comentar. Até aqui, alguma dúvida? Não? Não. Então, tá bom. Também não. Então, tá bom. Bom, então vamos seguindo, e aí no finalzinho, se a gente tiver um tempinho, na apostila de vocês tem alguns exercícios falando sobre essa parte, e aí a gente vem fazendo, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da cladística, da filogenia, né, ou da filogenética. Então, vamos falar um pouquinho sobre as árvores filogenéticas, sobre cladística.
Então, eu vou interromper aqui, quero só mostrar uma imagem para vocês. Eu não coloquei, disponibilizei isso aqui não, porque é só uma imagem que eu quero passar, tá? E esse cladograma, ele tem, não esse específico, né, mas vocês têm aí no material de vocês um cladograma parecido. Talvez, se vocês quiserem, vocês só vão completando aí o cladograma de vocês. Bom, o que é isso, né? Que a gente está vendo aqui na tela. Isso é um cladograma, ou a gente também chama de árvore filogenética. O que é isso? É um diagrama, vamos colocar assim, de ramos, né? De linhas, que define para a gente várias coisas. Um cladograma, ele nos fornece várias informações. E a gente vai tentar entender um pouquinho sobre esses cladogramas na aula de hoje. Então, primeiro, o cladograma nos dá a ideia de tempo evolutivo, de evolução. Então, ele, por exemplo, esse cladograma aqui, se a gente olhar de baixo para cima, a gente está vendo o passado em relação ao presente. Então, nos dá a ideia de tempo evolutivo, né? Se o cladograma estiver deitado, então aqui seria o passado, e quanto mais ele caminha, né, para o lado direito ou para o outro lado, vai mais em direção ao presente. Então, ele nos mostra isso. Mostrando, né, nos dando essa ideia de evolução, o cladograma consegue nos mostrar características que foram surgindo ao longo da evolução. Então, por exemplo, aqui nesse cladograma que eu trouxe para vocês, ó, aqui a gente tem neste ponto uma característica primitiva de um grupo ancestral. Então, por exemplo, uma característica que um grupo desse esse ancestral aqui tinha. Então, esse grupo deu origem ao D e deu origem ao E, né? Mas existe uma característica que evoluiu só em D, mas que não apareceu aqui no grupo E. Então, por exemplo, se eu pensar, vamos pensar nos vegetais. Então, eu teria aqui, por exemplo, um ancestral de gimnosperma e de angiosperma. Então, seria um grupo que tem semente, né? Seria as duas características aqui do ancestral. Beleza, a presença de semente. Então, os dois grupos têm. Mas o grupo E, que seriam as angiospermas, tem uma característica específica que é só desse grupo. Que seria o quê? A presença de uma flor desenvolvida e a presença de um fruto. Então, são características exclusivas de E, que não se desenvolveram no grupo D. O grupo D, se a gente pensasse na gimnosperma, ele não tem flor e nem fruto, né? Então, gente, nos dá ideia também, né, ao longo do processo evolutivo, aqui num cladograma, numa árvore filogenética, nos dá a ideia também de características que foram aparecendo, que foram evoluindo ao longo de um tempo, tá? Ao longo do processo evolutivo. Outra coisa, né, mostrando ainda sobre a árvore filogenética, as partes que essa árvore vai apresentar. Então, eu tenho aqui, ó, aqui eu vou ter a minha base, né, da minha árvore. Então, ela sempre vai começar com um ancestral. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um ancestral desse grupo. E aí, aqui, ó, a partir desse ponto aqui, essa árvore, ela vai se ramificando. Então, eu tenho aqui, ó, se ramificou para cá, então eu tenho o meu primeiro ramo, aí foi evoluindo, veio para cá, deu origem a um segundo ramo. Aí aqui, esse nó, né, essa área que a gente chama de nó, foi evoluindo, deu origem aqui a um terceiro ramo. Esse nó foi evoluindo, deu origem a mais 2 ramos. Então, esses nós, eles representam um processo de cladogênese. Ou seja, a gente tinha um ancestral e ele foi passando pelo processo de cladogênese. Alguém lembra o que é esse termo, cladogênese? Tiago, lembra não?
lá no processo de especiação? Não, não. Não? O que é a cladogênese? É um processo de especiação, ou seja, é um processo que dá origem a uma nova espécie, eu tendo sempre uma barreira geográfica. Então, essa barreira vai permitir o isolamento geográfico e, consequentemente, um isolamento reprodutivo. Então, vamos pensar assim, ó. Eu tinha aqui um ancestral, e esse ancestral, essa população, ela foi separada por uma barreira geográfica. Então, eu tenho duas populações agora da mesma espécie, mas separadas por uma barreira. Então, obviamente, elas não se encontram, né? Se elas não se encontram, obviamente, elas não reproduzem e, obviamente, elas vão sofrendo de forma diferente a ação da seleção natural, né? Elas vão passando pelas questões, pelas mutações. Então, essas duas populações, ao longo do tempo, elas vão se tornando diferentes. O fluxo gênico, né, o fluxo de genes entre as duas populações vai se reduzindo. Então, elas vão se modificando ao longo do tempo. Então, é isso que está acontecendo aqui nesse nó, né? Então, se chegar um momento em que a barreira geográfica que existia ali for retirada e eu encontrar as duas populações, provavelmente o que vai acontecer? Não vai, houve um isolamento reprodutivo. Então, elas não se reproduzem mais. Ou porque a época de acasalamento é diferente, o padrão de atrair a fêmea é diferente, né? Ou elas até acasalam, mas não geram descendentes férteis. Então, quando isso acontece, a gente diz que houve o quê? Especiação. Então, houve a formação de duas novas espécies. Então, é isso que está acontecendo aqui. Eu tinha um ancestral, e esse ancestral passou pelo processo de cladogênese. Então, ele originou essa espécie daqui, a espécie A, e originou essa espécie aqui, ó. Beleza? Essa espécie aqui é a mesma coisa, ela passou por um outro processo de cladogênese. Então, ela deu origem ao ramo B e deu origem a esse grupo daqui. Aí, esse ancestral deu origem ao grupo C e aqui. E esse ancestral deu origem ao D e ao E. Então, é um ancestral comum de D e de E, ok? Então, gente, isso é especiação. Isso ainda vai ser falado um pouquinho mais para frente, só para a gente relembrar. Então, sempre em locais de nó, né? Esses pontos aqui que bifurcam em um cladograma, a gente fala que houve cladogênese. Houve o processo de especiação baseado num isolamento geográfico e em um isolamento reprodutivo, ok? Então, aqui a gente tem os ramos, e aí a gente vai determinando as características, né, de um grupo ou de outro ao longo do cladograma. Bom, outra coisa importante da gente comentar, né, é o que a gente chama de grupo monofilético e o que a gente chama de grupo parafilético em um cladograma. O que é um grupo monofilético? É um grupo que tem um ancestral comum mais recente. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, vamos supor que aqui são, por exemplo, anfíbios, aqui são répteis e aqui são aves. Então, B, C, D e E compartilham um ancestral comum, que é esse ancestral aqui, ó. Ele deu origem a todos os répteis e deu origem às aves. Então, isso é um grupo monofilético. Isso é verdade, porque a gente sabe que aves descendem dos répteis, né? Aves descendem de dinossauros. Então, elas compartilham um único ancestral. Então, isso é um grupo monofilético. E o que é um grupo parafilético? É quando você tem um grupo monofilético, mas um dos indivíduos é excluído. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho répteis e aves. Então, aqui esse grupo é parafilético. Eu excluí aves, e, por exemplo, excluí aqui anfíbios ou excluí mamíferos. Então, o grupo dos répteis é um grupo parafilético. Eles descendem de um mesmo ancestral, né? Um ancestral de répteis, mas a gente vai ter grupos aqui diferentes. Eu tenho, por exemplo, os crocodilianos, que são crocodilos e jaguarés. Eu tenho esquamata, que é a ordem das cobras.
e eu tenho os tetônios, que é o grupo das tartarugas, cágados, jabutis. Então, são grupos diferentes dentro de répteis, mas eles compartilham o mesmo ancestral. Então, esse é um grupo parafilético, tá? Eu tirei aqui as aves. Então, isso nos dá a ideia também aí, em termos de ancestralidade, né? Quem tem um ancestral mais recente. Aí, beleza, vamos analisar esse grupo aqui, né? Quem tem características mais semelhantes? Esse grupo aqui, ó, que é mais próximo evolutivamente. Então, por exemplo, se for algum grupo de répteis com aves, então eles têm um grupo mais recente, um grupo ancestral mais recente. Então, eles estão mais próximos. Então, se eu pensar, por exemplo, numa árvore filogenética de hominídeos, do humano, por exemplo, né, de alguns primatas aí, a gente teria aqui o homem junto com o chimpanzé, porque eles teriam um ancestral em comum, mas um ancestral mais recente, tá? Então, aqui também eu teria aí um grupo monofilético, tá? Então, são termos importantes para a gente trabalhar dentro de árvore genealógica, árvore filogenética, né? Então, por exemplo, se vier uma questão, né, seja no Enem ou seja no vestibular falando sobre isso, ele pode abordar essas questões, né? Ele pode dar, por exemplo, características que estão surgindo, como essas daqui, né? E perguntar qual grupo, né? Igual já vi várias questões. Então, por exemplo, colocar uma característica aqui, aí dá para você identificar qual grupo que é. Então, ele pode explorar características evolutivas, né? Ele pode explorar a questão do grau de parentesco, então, quem é mais próximo, né? Então, você vai analisar através aí dos nós. Então, os nós representam o ancestral, e aí é só a gente analisar. Então, por exemplo, se eu pegar C, D e E, ó, eles têm o mesmo ancestral, né? Só que D e E ainda compartilham um ancestral ainda mais próximo. Então, eles são parentes mais próximos, né? Como se D e E fosse, eu brinco, né? Um primo de primeiro grau, e o C fosse um primo um pouquinho mais distante em relação aos dois, né? Então, isso nos dá também essa ideia de parentesco, ok? Pessoal, até aqui, tranquilo? Vocês estão tão quietinhos e caladinhos, e eu não tô vendo ninguém, então eu não sei como é que tá, se tá tudo bem, se tem alguma pergunta. Tranquilo. Tranquilo. Então tá bom. Bom, continuando aqui, então o livro, a apostila de vocês agora, seguindo ela aí, né? Não sei se vocês estão com ela em mãos, mas agora ela faz um pouquinho um apanhado geral, né, sobre os grupos, sobre os reinos, principalmente sobre o reino Animalia. Então, ela vai falar um pouquinho sobre os diferentes filos, poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos. Então, a gente vai falar um pouquinho das características de cada grupo, tá bom? Então, assim, a gente vai falar mais geral, porque muitos, assim, principalmente aqueles que são mais importantes, né? Que o Enem gosta de cobrar mais, né? Por exemplo, o Enem, ele cobra mais a questão das verminoses, né? Então, ele vai cobrar mais os plateumintos e os nemateumintos. Depois, né, lá no reino protista, ele fala mais das protozoas. Então, esses a gente vem falando de forma específica. E o material de vocês também traz comparativo, né? Então, por exemplo, quando a gente for falar lá da fisiologia humana, que a gente for falar de sistema circulatório, a gente vai falar da circulação humana, mas aí ele vem comparando a circulação nos outros grupos. Então, a gente vai fazer meio que evolução, né, em termos de sistemas. E aí a gente vem explorando os grupos em cada sistema, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada grupo de forma bem específica, explorando algumas coisas que são
mais importantes, tá? Então, quando a gente pega, então vamos colocar aqui o reino Animalia, o reino dos animais, a gente separa eles em dois grupos. Então, nós temos os parazoários e os eumetazoários. Júlia, querida, você lembra qual é a diferença ou você sabe um exemplo de cada grupo para me falar? Os parazoários é aqueles que não têm cavidade digestória? Não. Não é um termo que você vai poder usar, não é que não tem cavidade digestória. É muito mais amplo do que não ter cavidade digestória. Eles não têm também, tá? Mas assim, é mais amplo um pouco. Eles são os poríferos, né? São os poríferos. Mas eles têm tecidos? Não. Não. Então, o grupo dos parazoários, eles não têm tecidos verdadeiros. Então, eles não têm tecidos. Eles têm um monte de célula? Tem, eles são pluricelulares. Mas essas células não se agrupam para formar tecidos, né? Então, nós vamos ter lá coanócito, pinacócito, amebócito, mas não existe um tecido para sustentar, um tecido para revestir. Então, eles não têm tecidos, tá? Então, aqui nesse grupo, nós temos os poríferos. Seriam os animais mais primitivos aí que a gente tem. Já os eumetazoários, eles têm tecidos verdadeiros. Quer dizer, eles têm muitas células, mas essas células se agrupam para formar tecidos. Então, por exemplo, quando eu pego quinidários, eles têm lá gastroderme. Então, quer dizer, já tem um tecido, né? Derme, lembra revestimento. Já tem um tecido que vai revestir internamente a cavidade gastrovascular desse grupo, né? Então, Júlia, assim, eu concordo com você, tá? Porque você diz, parazoários não tem cavidade. Realmente, porífero não tem uma cavidade digestiva. Os eumetazoários vão ter, mas não é o termo que a gente usa para distingui-los, tá? Então, a presença ou não de tecidos. Então, vamos começar aqui com os poríferos. Então, já que a gente está falando deles. Então, quem faz parte, né? Todas as esponjas. Então, todas as esponjas, elas estão nesse grupo. Então, elas são aquáticas, né? Elas têm uma característica importante, gente, que é a presença, que é o fato de serem filtradoras. O que isso quer dizer? E qual que é a importância disso? Alguém sabe? Alimentação? Alimentação também, sim. Então, por elas serem filtradores, né? Vamos pensar assim. Elas são animais sésseis, quer dizer, fixos, não se locomovem. Então, não tem como elas se locomoverem para ir buscar alimento. Então, o alimento precisa vir até elas, né? Então, que forma que a evolução encontrou de fazer isso? Fazendo com que o animal filtre a água. Então, eles têm poros ao longo do corpo, a água entra pelos poros, mas essa água traz oxigênio, essa água traz alimento, essa água traz gametas, né? Essa água entra, cai, né, no que a gente chama de átrio ou espongiocela. Ali eu tenho várias células que vão fazer o processo de digestão, que são os coanócitos. Então, o alimento é digerido dentro dessas células, que são os coanócitos. E aí, pelo ósculo, que é uma cavidade, se a gente pensar num vaso, né? É a cavidade daquele vaso, a boca ali do vaso. Então, a água sai
pelo ósculo, levando larva, né, do processo de reprodução, levando gás carbônico, levando produtos do metabolismo da esponja. Então, isso é importante, né? Serem filtradores, porque eles estão sempre filtrando a água do mar. Então, são sésseis, não se locomovem, né? Tem várias células, então elas têm coanócitos, pinacócitos, amebócitos e porócitos, mas não tem uma cavidade para digerir alimento, não tem tecido, não tem órgãos, né? Só tem só tem células, então, várias células com funções específicas. Então, por exemplo, os coanócitos vão fazer função de digestão. Então, eles digerem o alimento. Os pinacócitos vão fazer o papel de sustentação. Os amebócitos vão fazer o papel do circulatório. Então, eles distribuem os nutrientes, né, que os coanócitos produziram. E os porócitos revestem os poros. Então, vão permitir ali a formação dos poros. Ok? Depois, a gente tem, ao longo do processo evolutivo, então vamos colocar aqui o que foi melhorando, né? Vamos tentar focar nas melhoras. Nós temos os quinidários, ou também chamados de selenterados, né? O que surgiu aqui, pessoal? Que eu não tinha em poríferos? Tecidos. Os tecidos, né? Então, por exemplo, existe ali a gastroderme, então surgiram-se os tecidos. O que mais, hein? Cavidade digestiva. Isso, muito bem. Cavidade digestiva. Então, agora existe uma cavidade onde o alimento é digerido. Então, enzimas são lançadas ali para que a digestão possa acontecer, que nós não tínhamos antes em porífero, né? Em poríferos, a digestão, ela era feita exclusivamente dentro da célula, que era o coanócito. Então, a digestão, ela era intracelular. Aqui, não mais. Essa digestão, ela até é intra, mas também é extra. Então, surge uma cavidade para que o alimento possa ser digerido. Eu pergunto para vocês, quando a gente fala de porífero, eles têm alguma percepção sensorial, percepção de ambiente, percepção se alguém está chegando perto, se tem uma presa? Existe alguma percepção e alguma reação ao ambiente? Não. Não. E quando a gente fala de quinidário? Sim. Sim? E qual reação é essa, Maria? Não sei. Não? Por exemplo, você já foi na praia, já viu alguma água viva? Não. Não? Mas já ouviu Não. falar dos acidentes que se tem com água viva, não já? Sim. Sim. Então, o que acontece? Quando você encosta nela, ela queima, né? Então, isso é uma reação. Então, uma coisa muito importante que quinidários têm, então, todos os representantes desse grupo, aqui a gente tem a caravela portuguesa, a gente tem as águas vivas, né? As hidras, as anêmonas do mar, todas elas têm a presença do que a gente chama de quinidócito. O que é esse quinidócito? Ele nada mais é do que uma célula de defesa. Então, é uma célula que libera uma substância urticante. E essa substância urticante, em nós, ela causa a sensação de queimadura, de ardência, de vermelhidão. Mas para uma água-viva que vai se alimentar, o quinidócito paralisa a presa. Ela pega a presa com o tentáculo, leva até a boca e aí ela consegue se alimentar. Então, isso foi evolutivamente muito importante, né? Isso permitiu uma melhora na captação de alimento. Assim como agora nós temos indivíduos que são sésseis,
ou móveis. Então, por exemplo, se eu pensar numa anêmona, ele é séssil. Num coral, ele é séssil. Mas se eu pensar numa água-viva, se eu pensar numa caravela portuguesa, eles são móveis. Então, isso, né? O fato de se locomover associado à presença de um quinidócito melhorou muito a captura de alimento por esse grupo, tá? Isso evoluiu quando comparado aos poríferos. Então, claro, né? Além da cavidade digestiva, tem a presença de uma boca, né? Que poríferos não têm. Então, obviamente, tem aí mudanças importantes. Então, quinidários entram todos esses indivíduos. Água-viva, anêmona, coral, caravela, hidra, tá? Podem ser tanto de água doce quanto de água salgada, mas também vão ser sempre aquáticos. Depois vieram os plateumintos. Quem está nesse grupo? Grupo dos plateumintos. Vermes achatados. Vermes achatados, isso. E quem seriam as planárias, por exemplo, né? Então, é um verme de vida livre. E eu tenho as solitárias, que já é um verme parasita, as tênias, né? Eu tenho o Schistosoma mansoni, que também é um verme achatado, também parasita. Então, vermes de corpo achatado. O que foi evolutivamente melhorando? Aqui já são todos móveis, né? Então, eles conseguem se locomover. Se a gente pensar nas solitárias e se a gente pensar no Schistosoma, principalmente as solitárias, têm um mecanismo para conseguirem uma cutícula ali, uma estrutura que faz com que eles consigam sobreviver dentro do nosso trato gastrointestinal. Então, já foi uma evolução parasitária, vamos pensar assim, né? Existe um mecanismo para fazer com que eles consigam se desenvolver dentro de nós, né? A questão da alimentação foi melhorando. Já outros sistemas foram surgindo. Então, aqui já existe a presença do que a gente chama de células flama, que é para excreção, que não havia nem nos poríferos e nem nos quinidários. Essa difusão, a parte da excreção, né? Já era por difusão. Aqui não, aqui já tem a presença dessas células. Então, são células que conseguem captar o líquido circulante no corpo, filtrar e eliminar para fora do organismo. Então, tem a presença dessas células flama. E, claro, também o sistema nervoso foi evoluindo. Porífero não tinha nada de rede nervosa, nem sensorial, nem nada disso. Quinidários começaram a ter os quinidócitos, que é sensorial, né, que é para defesa, e começaram a ter uma rede nervosa, neurônios esparramados pelo corpo todo, difuso, né? Plateumintos começou a ter um sistema nervoso ganglionar. Ou seja, começou a se concentrar neurônios em algumas áreas, em gânglios. Gânglio é acúmulo de neurônio, nem próximo ali à região da cabeça. E aí, se a gente pensar na estrutura da planária, né, aquele esqueminha que a gente sempre vê desenhado, é uma cabecinha aí que tem um negocinho que parece dois olhinhos vesguinhos, aquilo ali são ocelos, são para percepção de luz. Então, quer dizer, a parte sensorial está melhorando, né? Já tem uma percepção de luz do ambiente, mas associado à questão da percepção, a percepção nervosa, né? A questão nervosa que também está evoluindo. E aí a gente vai falar mais para frente sobre as doenças, né? Mas aqui a gente estuda principalmente aqueles parasitas que têm uma ação importante no homem. A Taenia solium, a Taenia saginata e o Schistosoma mansoni. Depois a gente já tem aqui nemateumintos.
Nemateumintos, que característica principal o grupo tem? Vermes cilíndricos. Isso, Maria, são os vermes de corpo cilíndrico. E aí aqui vai entrar ascaris lumbricoides, que é a lombriga, né? Vai entrar os ancilostomas. Isso, Ana. Isso mesmo. Aqui já vai ter um sistema digestório completo. Isso quer dizer presença de boca e ânus, né? Até quinidários e plateumintos, sistema digestório incompleto. Então, eles têm boca, mas não têm ânus. Então, o alimento, né, ele entra pela boca, mas aquilo que é metabolizado, que é digerido e que vai ser excretado, né, as fezes também são eliminadas pela boca. Então, aqui já surgiu uma novidade evolutiva. Além, né, da gente ter uma digestão praticamente toda extracelular, né, na cavidade digestiva e não mais dentro da célula. Então, houve uma evolução aqui muito importante em relação a isso. Obviamente, os outros sistemas também vão evoluindo, né? O sistema ganglionar, ele foi evoluindo, então já tem a presença de mais cordões nervosos, maior número de gânglios, né? Ainda a gente não tem um sistema circulatório, sistema digestório evoluiu, o sistema excretor, a gente tem aqui os tubos em H, também são mais desenvolvidos que a célula flama. Então, são 2 canais, né, que percorrem as laterais do corpo do animal, ligado por um canal central, onde aqui você vai ter um poro central. Então, tubos em H, a gente chama, né, forma um H no corpo do animal. Então, são muito mais eficientes também em termos de excreção, produção de excretas nitrogenadas do que as células flama. E aí a gente tem a importância parasitológica aqui também, né, nesse grupo, que mais para frente a gente vai comentar a questão das caridias e a questão do amarelão e várias outras doenças que a gente vai ver, tá? Então, o grupo dos nemateumintos. Depois vem os anelídeos. Anelídeos, corpo formado de quê? Anéis. Anéis. Então, aqui existe a presença de anéis. A metameria, né? Se a gente pensar no corpo da minhoca, a gente tem os metâmeros, os anéis. Esses anéis são independentes uns dos outros, né? Cada anel tem sua musculatura. Isso melhora, por exemplo, a locomoção do animal, né? Então, essa presença de anéis é importante. Cada anel tem um sistema reprodutor, cada anel tem a sua parte muscular. Aqui houve uma evolução muito importante. Qual foi o primeiro sistema que apareceu aqui? O primeiro sistema, né? E que apareceu só nesse grupo, desse grupo em diante. Circulatório. Isso. Então, evoluiu aqui, né? A presença do sistema circulatório. Como que é esse sistema, Maria? Você lembra? Fechado. Fechado. Tem sangue? Tem. Tem. Tem coração? Tem? Não. Tem o que chama, Maria, dos corações laterais, né? Então, quando a gente pega a minhoca, tem a presença, a gente fala a presença dos 4 corações laterais, mas não é um coração. São vasos sanguíneos que têm a capacidade de contrair, de relaxar, então eles bombeiam sangue para o corpo todo, mas não é um coração, tá? São vasos com capacidade de contração. Certo, Ana? Que eu acabei de comentar. Ana, e me fala aqui uma coisa: o que difere o sangue da minhoca do nosso sangue? Se é vermelho, é tudo igual?
que você acha? Se é vermelho, tem hemoglobina, né? Mas é tudo igual. Tá. Então, na verdade, é o seguinte, não tem hemoglobina os dois, né? Então, quer dizer que os dois sangues são vermelhos, mas a gente tem uma diferença. Por exemplo, quando a gente fala do nosso sangue, a nossa hemoglobina está dentro das hemácias. Então, as hemácias são redondinhas e tem hemoglobina lá dentro. Quando a gente fala do sangue de anelídeos, a hemoglobina está dispersa no sangue, no plasma. Ela não está dentro da hemácia, tá? É a diferença principal que a gente tem. Mas existe um sangue com a mesma função, com os mesmos elementos, né? Então, isso é importante. Isso surgiu aqui, não se manteve, né? A gente vai ver que alguns grupos mais para frente isso se perde, mas tem essa evolução em termos de sistema circulatório. Tem os corações laterais, mas não são corações, são vasos para bombear o sangue para o corpo todo desses indivíduos. Aqui no grupo dos anelídeos, a gente tem nós temos as minhocas, minhocossus, sanguessugas, né? O sistema digestório deles também é bem mais desenvolvido. Aqui tem presença de moela e presença de tiflossole, né? Que é uma dobra intestinal para aumentar a área de absorção. O nosso já tem as microvelocidades, né? A moela é uma estrutura que aves compartilham, né? Aves também apresentam. Essa moela, ela serve para triturar o alimento. Então, se a gente pensar uma minhoca, ela se alimenta de restos de folha, mas ela não tem dente para triturar. Então, isso vai para a moela. Moela tem parede muscular bem desenvolvida, então essa parede muscular vai contraindo e relaxando e aquele alimento é triturado, né? E aí aquilo que não é digerido sai pelo ânus na forma de fezes. Isso é muito importante, né? Tem uma importância muito grande esse grupo dos anelídeos na agricultura, porque é a questão do humus, né? Essas fezes de minhoca, elas são ricas em matéria orgânica, então elas tornam o solo mais fértil. Além disso, minhocas, quando elas se locomovem, elas vão abrindo túneis. Então, elas facilitam a passagem de ar. Então, elas permitem uma maior passagem de ar. Então, o solo com minhoca, ele é um solo mais fértil e ele é um solo mais fofinho. Então, ele é um solo mais produtivo. Tá? Então, aqui a gente tem minhocas, minhocossus, alguns poliquetos aquáticos, né? E a gente tem as sanguessugas, que no passado tinha uma importância muito grande medicinal, né? Se a pessoa, por exemplo, ela fez uma cirurgia, ela tá tendo sangramento, existe ali uma área de edema, de inchaço e tem sangramento, tem hemorragia, era colocado sanguessuga ali. Porque elas liberam uma substância que é anticoagulante, que é a heparina, e iam sugando o sangue do indivíduo. Então, aquele edema, aquele extravasamento de sangue ia sendo resolvido mais rápido. Hoje em dia, isso é usado só em algumas culturas ainda, né? Porque a gente tem os medicamentos para fazer isso de forma mais rápida. Mas tem essa importância, né? A gente costuma dizer que sanguessugas são parasitas exoparasitas, né? Ectoparasitas, ficam fora do corpo do indivíduo, ok? Bom, depois de anelídeos, a gente vai para qual grupo? Quem vem depois de anelídeos? Molusco. Moluscos. O que eu tenho aqui de importante, né? Então, eu tenho, na verdade, é um grupo muito diversificado. A gente tem indivíduos que têm corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral, saco visceral, né? E existe a presença de uma concha,
que não está presente em todos os representantes do grupo. Quando eu pego, por exemplo, gastrópodes, que são caracol, caramujo, eles têm concha. Mas se eu pegar uma lesma, ela não tem concha. Se eu pegar bivalves, que são as ostras, os mexilhões, tem uma concha bem desenvolvida, seria a parte mais desenvolvida do corpo do animal, né? Mas se eu pegar cefalópodes, lula, polvo, náutilo tem concha. Lula e polvo já tem uma concha interna e ela é bem reduzida ou até mesmo ausente. Então, é um grupo que a presença da concha varia muito, assim como o formato da concha. Mas, no geral, tem cabeça, pé e massa visceral. A massa visceral seriam os órgãos, né? Revestidos ali pelo manto. O pé muda de acordo com o grupo. Se eu pegar, por exemplo, um caramujo, um caracol, o pé dele é comprido e libera uma secreção, um visgo, né? Uma secreção, um muco, porque ele desliza, o pé dele desliza sobre esse muco. Se eu pensar em lulas, polvos e náutilos, o pé é modificado em tentáculos e partem da cabeça do animal. E a cabeça também vai variar no grupo. Se eu pensar em gastrópodes, caracol, caramujo, a cabeça é grande, desenvolvida, tem um par de antenas. Se eu pensar em lula e polvo, também tem uma cabeça bem desenvolvida. Mas se eu pensar em bivalves, a ostra, o mexilhão, cabeça bem reduzida, tá lá dentro da concha, assim como o pé também é bem reduzido. Sistema circulatório aqui já é um sistema circulatório aberto, né? Com exceção dos cefalópodes, que tem um sistema circulatório fechado. Eles têm um mecanismo de defesa importante, né? Que é a liberação de tinta. Então, já é um grupo evoluído em termos sensorial, em termos nervosos, né? Então, é um grupo que já tem um mecanismo de defesa. A gente tem aqui uma importância em termos alimentar, né? Porque vários moluscos nos servem de alimento, por exemplo, lula, polvo, né? Mexilhões. Tem a questão econômica, né? Que é a questão da formação das pérolas. Então, quando um bivalve, por exemplo, uma ostra, algum corpo estranho entra dentro dela, lembrando que elas são filtradoras, né? Por exemplo, um grão de areia. Ela começa a revestir aquele grão de areia de nácar, que é uma substância interna ao manto dela. E aí vai revestindo até, ao longo de muitos anos, formar a pérola. Então, por que uma pérola ela é tão valiosa, né? Porque, na verdade, é um acidente, é uma questão de defesa, porque muitas vezes essa pérola demora anos para se formar. Então, por isso, pérolas são tão valiosas, tá? Então, é aqui nos moluscos. Depois a gente tem o grupo dos artrópodes. Aí eu já tenho aqui uma coisa muito interessante, né? Que é a presença do exoesqueleto. Todo mundo já ouviu falar assim, não já? A cigarra explodiu de tanto cantar. Já ouviu falar disso? Já ouviu, Thiago? A cigarra explodiu de tanto cantar. Isso é verdade? Não, né? Ela não explode porque ela cantou. Na verdade, o que ela fez foi sair do exoesqueleto dela. Então, esses animais, foi o primeiro grupo de animais a surgir um esqueleto. Só que esse esqueleto, ele é externo ao corpo, né? Por isso é chamado exoesqueleto. De que ele é formado, Júlia? Quitina. De quitina. O que é quitina? É açúcar ou é proteína? Quitina Lembra, não? é proteína. É açúcar. Então, a quitina, ela é açúcar. Então, é um esqueleto formado por um açúcar, um polissacarídeo estrutural, né? Então, o exoesqueleto formado de quitina. E aí, os artrópodes, de tempo em tempo, realizam o que a gente chama de muda ou equidise. O que é isso? Eles simplesmente saem
Por exemplo, quando o esqueleto está duro, rígido, não deixa eles crescerem. Então, quando eles precisam crescer, principalmente ali na fase mais jovem, eles soltam esse exoesqueleto mediado por um hormônio, que é a equidisona, né? E aí eles saem dessa casca, desse esqueleto velho. Obviamente, eles ficam um pouco mais suscetíveis, né, ao ambiente, mais frágeis. Mas eles saem, conseguem crescer e começam a sintetizar um exoesqueleto novo. Quando esse exoesqueleto está rígido, totalmente rígido, endurecido, aí ele para de crescer novamente. Então, isso é o que a gente chama de muda ou equidise. Então, a gente tem uma diferença em relação a curvas de crescimento. Os vestibulares, né? As questões, né, quando cobram artrópode, gostam muito de cobrar isso, né? Se eu não me engano, eu já vi até uma questão do Enem falando um pouco sobre o hormônio, a equidisona. Então, fiquem espertos e dê valor a isso, né? Muda ou equidise. Então, é um evento típico de artrópodes realizado para promover o crescimento do animal. Então, ele sai do seu esqueleto velho e sintetiza um esqueleto novo. Na hora que ele endurece, o animal para de crescer de novo. Então, a gente vai ter um crescimento em degrau, né? A gente vai falar disso mais para frente. Então, tem aí esse mecanismo, né? Além aqui, claro, das patas articuladas, que é o que dá nome ao grupo, né? Essas patas articuladas ou apêndices articulados são importantes para promover uma melhora, principalmente na locomoção. Então, aqui a gente tem artrópodes que nadam, como é o caso de siri, camarão, lagosta. A gente tem artrópodes que voam, que pousam, que pulam, né? Como é o caso de pulga, de piolho. Então, isso fornece uma gama de movimentos para o grupo dos artrópodes. E, claro, muitas dessas patas se modificaram em apêndices, por exemplo, em estruturas para alimentação, que se modificam para alimentação, para defesa, tá? Então, é um grupo bem diverso. Dentre os invertebrados, é um grupo com o maior número de indivíduos, justamente pelo sucesso evolutivo em relação a isso, principalmente a essas patas, né? Que permite com que eles consigam viver em ambientes diferentes. Depois a gente tem aqui os equinodermos. Evolutivamente falando, ele é um pouco mais simples, né? Ele não tem nenhum sistema. Eles têm a presença só de sistema ambulacral, que é uma rede, ou ambulacrário, ou hidrovascular. É uma rede de canais dentro do corpo do animal e que por onde circula a água. Aí esse sistema, ele vai fazer o papel do respiratório para fazer difusão e transporte de gases, do circulatório, do excretor, ajuda na locomoção. Então, se a gente pensar evolutivamente falando, ele é bem mais simples que os outros, né? Do que artrópodes, que moluscos, do que anelídeos. Mas por que na escala evolutiva eles estão mais próximos de cordados? Alguém sabe me dizer? Porque são deuterostômios? Porque são deuterostômios. O que isso quer dizer? Ocorre a formação do ânus primeiro? Isso. Então, porque o blastóporo, ele origina primeiro o ânus, né? Depois a boca. Então, se a gente pegar os outros indivíduos aqui, eles são protostômios. Se a gente pegar equinodermos e cordados, eles são deuterostômios. Então, blastóporo origina o ânus, né? E a presença também de um endoesqueleto. Quer dizer, existe um esqueleto interno formado aí, né, de carbonato de cálcio. Então, é o primeiro grupo em que aparece um endoesqueleto. Então, por isso, estarem mais próximos de cordados, né?
E o último grupo aqui que a gente tem, então, evolutivamente falando, são os cordados. Que eles têm o quê? A presença de notocorda. Presença de notocorda, cauda pós-anal, fendas faringianas e tubo nervoso dorsal. Então, todos os representantes do grupo dos cordados, em algum momento da vida, eles apresentam essas 4 características. Presença de notocorda, cauda pós-anal, fendas faringianas e tubo nervoso dorsal. Presença de notocorda. Notocorda é um bastão, né, que fica no dorso do embrião. Quando a gente pega anfíoxos, por exemplo, essa notocorda permanece a vida toda. Quando a gente fala de vertebrados no geral, peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero, essa notocorda existe na fase de embrião, mas ela desaparece da origem à coluna vertebral. Cauda pós-anal, em alguns grupos essa cauda permanece, em outros grupos essa cauda desaparece. Fendas faringianas, mesma coisa, né? Se for um animal aquático, ela tende a desenvolver, senão ela desaparece. E tubo nervoso dorsal é um tubo inicial, vamos colocar assim, um sistema inicial nervoso do animal, né? Um sistema nervoso inicial. Claro, ele vai evoluindo para para um sistema nervoso bem mais complexo. Então, aqui nesse grupo dos cordados, eu tenho cefalocordados, que é o anfíoxo, eu tenho urocordados, que são as assídeas, né? Presença aí de notocorda na fase larval, e depois a gente tem os vertebrados, vertebratas, que são peixes, anfíbios, répteis, as aves e os mamíferos, tá? E aí a gente vai falar disso mais para frente. Então, aqui, gente, é uma visão mesmo geral, né, de todos os grupos, tentando pegar aquelas características que são mais importantes, características que foram evoluindo ao longo do tempo. Aqui, ó, eu só trouxe algumas imagens aí para mostrar para vocês, ó. Estão mostrando essa diversidade grande dentro do reino dos animais, né? Aqui mostrando, ó, um ancestral comum, e esse ancestral, ó, ele vai se ramificando, então ele vai dando origem a poríferos, a quinidários, aos plateumintos, aos nemateumintos, aí veio aqui um ancestral comum, então deu origem a moluscos, anelídeos, crustáceos, insetos, então foi dando origem aí a vários grupos. Ai, tem um sonzinho chato. Aqui exemplos de poríferos. Travou. Aqui exemplos de quinidários, né? Então, ó, as águas vivas. Aqui as anêmonas. Aqui exemplos de plateumintos, então a planária, aqui a solitária e aqui o esquistossoma. Aqui alguns nemateumintos, então ancilostoma, aqui o ascaris, aqui a filária. Anelídeos, né? Então, poliqueto, a sanguessuga, as minhocas. Moluscos, então eu tenho aqui um gastrópode, aqui são cefalópodes. Aqui artrópodes. Então, eu tenho aracnídeos, insetos e crustáceos. Equinodermos, que são todos marinhos, né? Então, o ouriço, a estrela, aqui é um pepino do mar. E cordados. Então, alguns exemplos aí, peixes, né? A gente vai ter anfíbios, répteis, as aves, e por último, mamíferos. Ok? Então, assim, só uma visão geral mesmo, a gente vai voltar a falar disso quando a gente for falando dos sistemas. Beleza? Gente, alguém quer comentar, perguntar alguma coisa? Tranquilo? Tá tranquilo.
deem uma Tranquilo. lidinha, né, no material de vocês. O material ele traz bastante exercício em relação a isso. Então, façam os exercícios. Se tiverem alguma dúvida, na próxima aula a gente entra no chat e a gente tira as dúvidas, tá bom? Então, um beijo para vocês. Bom resto aí de semana e a gente se encontra semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, obrigada.